Galera, é o seguinte, estamos aí novamente, voltando a postar vídeos devagar e vou mostrar para vocês o trade que eu fiz hoje, tá? E qual que é a minha leitura de mercado que foi para o dia de hoje. Bom, nós tínhamos aí, deixa eu ver se está certo, esse daqui é o candle de hoje, que ainda está se formando, são 3:30 da tarde. Então, nós tínhamos até então esses candles aqui, que é até sexta-feira, ok? Nós temos aí claramente zigue-zagues ascendentes, claramente é uma tendência de alta, né? É indiscutível isso daqui no gráfico diário, tá? E a gente tinha o seguinte cenário, tendência de alta, o último pullback teve um pullback um pouco mais profundo, vamos dizer assim, veio até essa outra média móvel aqui de baixo, né? Não respeitou essa primeira, veio testar a segunda média e aí ele subiu. E de suportes e resistências, a gente pode traçar inicialmente esse Fibo aqui, só que ele já foi rompido aqui em cima, então a gente pode ir para o próximo. No próximo, a gente poderia traçar ou aqui, ou direto aqui em cima, que é o que eu prefiro. Tá? Eu prefiro traçar esse direto aqui em cima, porque eu acho que esse pullbackzinho aqui foi um pullbackzinho bem pequeno para se considerar aí uma perna de retração, pelo menos para um gráfico diário. Talvez se a gente fosse considerar uns 60 minutos, ele fosse mais representativo, ok? Bom, traçamos a Fibo aí, e aí nós tínhamos essas regiões. A gente observa aqui por essa Fibo, olha só que interessante, o preço veio aqui na região dos 50% de toda essa pernada que a gente traçou e teve uma confluência com a média e depois ele foi para cima. Inclusive ele já foi para cima fazendo um gap aqui, ó, de fuga, inclusive dessa outra região aqui, dessa linha azul clara que a gente tem traçada aqui em cima. E aí ele foi embora. E aí o que a gente tinha, né, pessoal? A gente tinha basicamente aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se a gente não considerar essa barra ignorada, já que ela é uma barra de queda ignorada, uma barra preta ou vermelha, né, uma ignorada, a gente teria aí basicamente 10 candles consecutivos de alta, bastante alta, tá? Lógico, tendência continua de alta, mas isso exige, né? Como são muitos candles consecutivos de alta, isso daí para mim gera uma atenção, embora ainda estivesse esperando uma alta. Eu opero o seguinte, pessoal, eu vejo a tendência do diário, tá? E aí eu vou para o intradiário para operar de acordo com a tendência do diário. Como a tendência do gráfico diário ela é de alta, eu iria operar na ponta compradora, tá? Aí voltando para a visão de mercado, a gente jogando para os 60 minutos, olha só os 60 minutos, o que ele vem fazendo nos últimos dias, nas últimas semanas, né? É só zigue-zague para cima. E a gente consegue ver um padrão que ele vem desenhando aí há bastante tempo, tá? Que é o seguinte, ele dá uma pancada, aí ele para de andar. Ele dá uma pancada, faz um pullback. Aqui ele lateralizou. Aqui, ó, ele deu uma pancada, parou de andar, ficou meio lateral. Deu uma pancada, pullback forte. Deu uma pancada, pullback forte. Aqui ele deu uma pancada com o gap e voltou, pullback forte. Aqui ele deu uma pancada, pullback. Deu uma pancada, aqui ele não deu um pullback tão forte assim. Deu uma pancada, pullback. Aqui ele foi direto e hoje ele está lateralizado. O que a gente observava então? Que geralmente a gente consegue observar que ele está tendo um movimento a favor da tendência diária logo no começo do dia, com uma pancada forte, e depois ou ele lateraliza ou ele faz um pullback no sentido contrário à tendência, tá? E foi basicamente o que ele ensaiou pelo menos fazer hoje. Ele deu uma pancada logo no começo do dia e depois ele está lateral até o momento, tá? E aí o que eu fiz? A gente consegue ver aqui nos 5 minutos, olha só. Eu observei isso daqui, ó. Ele abriu, eu já comprei praticamente aí na abertura, tá? Fui, como estava a favor do diário e as médias todas alinhadas para cima, ele próximo das médias nos 5 minutos, eu já aproveitei para fazer algumas suboperações aqui, algumas trabalhar o meu preço, né, basicamente. E ele fez esse primeiro candle.
fazendo leitura de candle, pessoal, esse primeiro candle aqui ele não me diz muita coisa, tá? Ele basicamente traz aí um candle de equilíbrio de forças, um candle de indecisão. Ah, Rodrigo, mas é um candle aí de queda, né? Ele abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo, então é um candle vendedor, sim, mas olha o tamanho das sombras, né? Muita sombra aí, pessoal. Ele teve muita briga aí nesse candle para ele fechar só aqui. E ele teve muita sombra tanto para cima quanto para baixo. Eu sei que eu apontei errado, mas ignora isso, tá? Ele teve muita sombra tanto para cima quanto para baixo, o que significa que os compradores tentaram fazer o preço dele subir, não conseguiram, encontraram muita força vendedora, que afundaram o preço lá embaixo, e aí encontraram muita força compradora, que começaram a subir o preço de volta. Então, existe uma briga muito grande aqui nesse primeiro candle de 5 minutos. No próximo candle, a gente já vê aí uma definição da força, né? A gente vê que toda essa galera que tentou vender aqui se lascou bonito. Olha o tamanho desse candle, barra de força gigantesca, saindo da região das médias, muito bonito o trade, tá? Virando o high-low aqui para cima, ou seja, possibilitando aí uma nova impulsão no movimento, né? Eu estava comprado aqui já, eu já estava comprado aí. Candle seguinte, ele faz aí um inside bar, né? Ou então, para quem prefere, ele fez aqui um gift, ok? Depois disso, ele rompe esse gift, então ele aciona essa galera aqui que estaria operando o gift, faz um candle aí de alta, formando assim uma barra ignorada aqui também, né? Conclui, ele completa essa formação de barra ignorada. Depois disso ele vai embora. Aqui eu cometi um erro, galera. Vocês podem ver aqui que tem duas setinhas, inclusive, ó. Eu cometi um erro que era o seguinte. Eu tava aqui tentando colocar no Profit aqui, tirar a questão dos pontos aqui para colocar a parte financeira, para começar a acompanhar a parte financeira. Só que sem querer eu cliquei no xizinho que tem aqui naquela linha que fica da nossa posição e tudo, sem querer eu cliquei no xizinho e aí eu acabei zerando a posição aqui nesse candlezinho verde e depois eu recomprei ela imediatamente aqui, me xinguei um pouquinho, levei uns 3 segundos me xingando e depois eu recomprei, retomei a operação e aí o candle, o preço foi embora, né? Mais um candle de força aí, mais um candle bonito. Próximo candle veio uma correçãozinha, mas nada demais, nada com que se preocupar. Candle pequeno, correçãozinha, não perdeu sequer a mínima do candle anterior, então tranquilo. Depois ele já renovou outra máxima, mais força compradora aí no dia, né? Isso daqui era 9h35 basicamente da manhã. Candle seguinte continuou subindo, pegou meu alvo aqui e aí eu saí do trade, tá? Depois disso, o que a gente observa? Começou uma lateralização, veio uma correção muito forte, uma correção inclusive mais forte do que eu esperava, tá? E eu tava conversando com o pessoal num grupo privado que nós temos, e aí o que eu conversei com eles e a gente chegou na seguinte conclusão. Falamos o seguinte, ó, se perder essa região aqui, ele vai acelerar a queda e pode devolver tudo. Foi o que ele fez, ó, perdeu a região, assim que ele perdeu a região, ele meteu esse candle aqui gigante de venda, anulou toda a alta que ele fez, né? Olha só, voltou inclusive até a média aqui de baixo, perdeu a mínima do dia e basicamente ele lateralizou, né? Já que ele fez aqui aquele famoso padrão V, ok? Famoso padrão V, né? Pancada para cima, pancada para baixo. Geralmente depois dessas pancadas que ele dá para cima ou por baixo, ou ao contrário, né? Para baixo e para cima, ele lateraliza, tá? Porque qual que é a filosofia, qual que é a linha de pensamento por trás dessas pancadas? Ora, nós tivemos aqui uma grande força compradora. Os touros começaram a se animar aqui, os compradores começaram a se animar, falaram, opa, vamos renovar a máxima, e de fato, se eu não me engano, eles renovaram a máxima. Só que por qualquer motivo, chegou aqui no 152.900 e tralalá, perto dos 153 mil pontos, eles encontraram muita força, e os vendedores vieram e bateram
nos compradores, acabaram com a graça deles. Chegaram até aqui e aqui encontraram novos compradores. Aqui encontraram a galera querendo defender o preço. Falou, opa, daqui não vai passar. E aí fica naquele impasse, né? Fica, bom, eu sou comprador, né? Ora, os vendedores conseguiram anular todo o movimento que a gente fez antes pela manhã, pelo começo da manhã. Será que eles vão continuar batendo e conseguir derrubar a gente aqui? E por outro lado, os vendedores pensam, ó, a gente conseguiu anular todo esse movimento, só que esse movimento começou aqui, no dia de hoje, né? Começou aqui. Será que aqui vai entrar mais comprador e tentar brigar para levar lá para cima de novo? E aí acontece que ninguém faz nada, ninguém agride direito o book e fica nessa lateralidade. Aqui ainda, inclusive, ó, teve uma renovação de máximos, os compradores conseguiram realmente levar para cima, só que depois disso o mercado morreu, né? A gente vê que o mercado morreu, e morreu aonde, Rodrigo? Morreu aonde esse mercado, Herrias? Morreu exatamente aqui, ó, no range inicial, no range do V, tá? Aqui fez um V do V, inclusive, dá para se falar que foi um V do V, tá? Porque essa correção aqui de um único candle aqui, ó, pra mim não cola, tá? Então pra mim isso daqui é um V do V, tá? Fez um Vzão aqui. Dá pra se falar que foi um pivô? Dá pra se falar que foi um pivô também. Mas ele não deu continuidade até o momento. E ao que tudo indica, né? Ele tá vindo aí para encerrar o dia. Já são quase 4 horas. Ainda pode dar qualquer movimento, mas tá aí com uma leve alta por enquanto. Beleza, pessoal? Esse foi o movimento que eu observei no dia de hoje. Operei isso, tá? Meu alvo está em 600 pontos. Com um contratinho aí, basicamente, tá aí, ó. Esse daqui é o valor líquido já, descontando todos os custos e tudo mais. Deu R$116 aí, beleza? No dia de hoje. Ok, galera? É isso aí. Fico por aqui. Não se esqueça, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vou voltar a postar vídeos. Vão ser vídeos aí de operacional meu. Eu quero trazer vídeo também de análises de ações também para vocês, tanto análise gráfica quanto análise de notícias, análise um pouquinho de fundamentos, porque eu também não sou tão especialista sem fundamentos, eu não sou nada especialista na verdade em fundamentos, sei só o basiquinho, mas quero compartilhar aqui com vocês, quero trazer algumas discussões, tá? E muita coisa sobre a parte também de como é que fala? Psicológica, a parte comportamental, que é o que dá muita diferença aí pros trades. Na verdade, a galera fica só batendo na tecla de setup operacional e gráfico e análise técnica, mas o que faz a diferença, na verdade, é gerenciamento e a parte psicológica, que pesa muito na hora H, na hora de operar, ok? Vou trazer esse conteúdo aí para vocês, estou aí trabalhando nisso e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.